provavelmente a perceber que já mudei de t-shirt. Eu não mudo de t-shirt de hora a hora. Eu simplesmente, quando cheguei em baixo com uma t-shirt a dizer Germany deste lado, toda a gente perguntou: é sério, Jonas? Vais usar uma t-shirt a dizer Germany? A dizer Alemanha? E então, com muito medo que, quando estivesse aqui convosco, vocês estivessem a olhar para mim e dissessem: eu tenho uma t-shirt a dizer Alemanha. E eu fiz a questão de ir lá acima para buscar a t-shirt. Se esta t-shirt vos ofende, eu posso subir outra vez lá acima e buscar para o lugar. Ok? Qualquer coisa para vocês não olharem para aqui e olharmos para a palavra de Deus. Ok, muito bem. Quando falava com o Simão e quando o Simão falava comigo, corretamente, falávamos os dois juntos, e pensávamos sobre as grandes áreas, os grandes pilares em que é importante nós pensarmos em construirmos um legado. Veio logo à nossa mente, obviamente, a importância de construirmos um legado na nossa igreja. Se na terça-feira e durante estes últimos dias, de segunda, terça, quarta, segunda, terça, quarta, temos... Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Temos vindo a falar sobre a importância de nós construirmos um legado, a importância que Deus colocou na nossa existência para impactarmos as pessoas à nossa volta. E deixem-me explicar que Ele faz a mesma coisa nas nossas igrejas. Ou seja, deixem-me só dizer-vos que a igreja onde vocês estão não seria a mesma igreja. E o Senhor, quando olhou para a igreja onde vocês estavam, a igreja do Quinta de Conde, a igreja de Oiê, a igreja de São João Madeira nas Fontainhas, todas as igrejas que estão aqui representadas, a igreja estava completa e o Senhor disse assim: não está quase completa. É preciso Lilianas naquela igreja, é preciso Tiagos, é preciso Joões, são estas pessoas a quem eu me dirijo e quem eu também faço parte. E o Senhor diz assim: nesta igreja, não só no mundo, mas nesta igreja em particular, eu preciso da tua personalidade, eu preciso de quem tu és, eu preciso do teu caráter, eu preciso que tu, juntamente com os outros, façam da igreja o propósito que eu desenhei para ela. Isto é muito importante nós percebermos isso. Nós partimos desse pressuposto. Deixem-me falar-vos do estado atual da igreja. O estado atual da igreja nos dias de hoje é o seguinte: adora-se sem coração. Eu estou a falar na generalidade, talvez não aplique-se à vossa igreja ou não, mas adora-se sem coração. Ouve-se sem desejo de mudar. Quantas pregações nós já ouvimos na nossa igreja, neste grupo, nesta comunidade de resgatados por Deus, e nós ouvimos mensagem após mensagem, estudo após estudo, e mudar é tão difícil. O pecado perdeu a seriedade. Nós vamos falar um pouco mais à frente do que é a igreja e qual é o nosso legado que nós podemos deixar na igreja. Mas deixem-me dizer-vos que o legado que nos últimos anos nós temos deixado, e eu falo contra mim mesmo, é muito, muito débil. O pecado não é sério. Usamos muito aquela expressão: errar é humano. Acontece. O primeiro amor foi esquecido. Aquele primeiro amor a Deus que nos fazia levantar. Estava a dizer isto a alguns amigos. Aquele primeiro amor que nos fazia acordar às 6:30 da manhã. Cansados. Queríamos a cama. Mas queríamos mais o Senhor. Sabíamos que fazíamos parte de uma comunidade de cristãos que amava o Senhor e dizíamos: Deus é importante. Conhecer a Deus e crescer em santidade deixou de ser importante. A vontade de evangelizar, a vontade de servir na igreja já não existe. Eu acredito sinceramente que este é o status quo. Este é o estado atual das coisas. E se vocês dizerem assim: na minha igreja não é assim, olha, graças a Deus, é uma entre muito poucas. O que eu acredito que é preciso fazer? Eu acredito que é preciso voltar ao princípio. Eu falei disto na minha igreja há coisa de uma semana atrás e eu acredito sinceramente que é preciso voltar ao princípio. Uma equipa de futebol há uns tempos atrás tinha tido uma sucessão de derrotas. Uma sucessão de jogar mesmo muito mal. Defesa, andavam uns contra os outros, o ataque não era eficaz, o meio campo, enfim, simplesmente não existia. E então chegou a um ponto que era uma derrota atrás de outra derrota, atrás de outra derrota, atrás de outra derrota, atrás de outra derrota. E então o treinador simplesmente disse assim: ouçam, isto tem que acabar. Reuniu toda a equipa com uma conversa muito séria. Sabem qual foi a primeira coisa que ele disse? Ele disse assim: isto é uma bola. Ok? Primeira coisa que vocês têm que aprender: isto é uma bola.
Nós corremos atrás desta bola, nós chutamos esta bola, mas isto é uma bola. Nós não pontapeamos o ar, nós não corremos para as bancadas, nós não fazemos salto em comprimento, nós corremos atrás da bola. Isto é uma bola. E sabe o que é que acredito nas nossas igrejas? Nós perdemos o básico. A igreja existe por causa de uma pessoa, Cristo. Cristo é o fundamento. Tu estás na tua igreja por causa de Cristo. E Cristo te colocou nessa igreja em particular. Cristo não te colocou numa igreja na Nigéria. Cristo não te colocou numa igreja nos Estados Unidos. Cristo te colocou na igreja onde tu estás porque Ele sabia o impacto, o legado que tu poderias deixar nessa igreja. Explico esta absolutamente incrível. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis, ouçam, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu poderia arranjar vários versículos que falavam sobre a razão pela qual nós estamos aqui. Sabem, se nós somos filhos de Deus, e nós vamos ver isso mais à frente, porquê é que nós não estamos no céu? Porquê é que quando nós aceitamos Cristo, porquê é que Deus não nos leva para perto de Deus? Porquê é que nós estamos cá? E sabem, nós estamos cá porque nós temos um propósito, nós temos um caminho a seguir. Anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que noutro tempo não eras povo, nós agora somos povo de Deus. Sabem, o mundo está à espera de uma voz autêntica, uma voz de Deus. Não um eco do que os outros estão a fazer ou dizer, mas uma voz autêntica. E eu acredito que essa voz autêntica é encontrada numa igreja que põe como fundamento Cristo, numa igreja em que os seus membros compreendem que o legado que nós temos que deixar neste mundo é um legado de uma igreja forte, de uma igreja que brilhe como um astro num mundo em trevas. Acreditem mesmo, a igreja da Quinta de Couto está localizada naquele local porque Deus assim quis. A igreja das Fontanhas está colocada naquele local porque Deus conduziu homens e mulheres ao longo dos anos para abrir um trabalho em que aquele local pudesse ser uma luz, um farol no meio de mares turbulentos. E nós muitas vezes achamos que o mar não está assim tão turbulento. Achamos que a vida continua e achamos que nós não somos assim tão diferentes. Caros amigos, nós somos tão diferentes do mundo lá fora. Nós somos tão diferentes. Nós somos pecadores como os outros, mas nós fomos resgatados por Deus e nós temos em nós a capacidade de mostrar aos outros a mais bela das notícias. Que Jesus nos deu uma nova esperança, que Jesus resgatou a nossa alma. E é por isso que nós estamos cá. Tanta coisa que eu vos podia dizer. A Bíblia diz que, ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Paulo diz assim, vós sois o corpo de Cristo. E há muitos anos eu debati-me sobre porque é que o Senhor nos chama a nós, igreja, o corpo de Cristo. E alguém de uma maneira muito, muito clara disse o seguinte, Cristo não está aqui, Cristo ascendeu aos céus. Cristo vive no meu coração, no vosso coração. Que ele disse, Senhor, eu já não estou cá, mas eu preciso que alguém esteja cá por mim. Eu preciso que a minha influência, enquanto estava aqui 3 anos na Terra, eu exercia essa influência, eu subia ao céu, e esta influência se pode sentir. Através de quê? Através do meu corpo. Nós seguimos as pegadas de Cristo, nós imitamos a Cristo, para que as pessoas consigam ver em nós o sabor, o perfume de Cristo. Para as pessoas possam ver, Cristo ainda não veio segunda vez, mas a sua igreja está cá. Nós todos estamos cá. E o legado que nós temos que deixar cá, se não for Cristo como primeiro lugar, se nós não percebermos esta é a bola, se nós não percebermos o que é importante, tudo o resto, programas, atividades especiais, tudo isso vai pelo cano abaixo. Se nós não percebermos que a razão pela qual estou aqui, sermos embaixadores. Cristo vai voltar, enquanto Ele não volta, está tudo bem. Nós estamos cá. Nós somos o sol do mundo. Nós podemos ser... Deus disse uma vez, Jesus disse uma vez, eu sou a luz do mundo. Paulo disse assim, brilhai como astros no mundo. Jesus é a luz e nós devemos brilhar como a luz neste mundo. Sois filhos da luz, andai como filhos da luz. Quando Jesus orava ao Pai, ele dizia assim, Senhor, eu não te peço que os filhos do mundo.
Eu peço que eu ajude o livro do mal. Jesus disse, Senhor, como tu me enviaste, eu envio-os. É absolutamente incrível pensar por um momento que Deus nos enviou. Prestem atenção a este vídeo. It's our time. We must rise up and no longer despair. It's our time, church, to honor our heritage. We have a Savior. He gave it all on the cross. We stand beside martyrs who counted nothing as lost. They took God's mysteries, opened them up for us. Stephen, John the Baptist, Bonhoeffer, Jan Hus. Surrounded by a cloud of witnesses above, it's now our turn to model His unending love. Our mission is one we cannot confuse, nor muddy up with some trite excuse. You say you're not well versed, ready, or able. I think Moses even tried to use that fable. The time we have, it's now more urgent. If we should hear, well done, faithful servant. Yeah, church, it's our time. It's our time to confess the ones we mangle, the sins and selfishness that have us entangled. Lust, greed, and pride, their path leads to the grave. Yet we return to our sins as if we're a slave. Can we survive in this putrid Dead Sea? I quote Paul, may it never be. So let's cast aside our individual leprosy and begin to leave a biblical legacy. There's a glorious prize awaiting to be won, and the way to win is to start to run. Let's lace them up and fight the good fight. Become to the world both salt and light. Our life on earth is merely a vapor. Our chapter must move from pen to paper. So church, let's get to writing because it's our time. It's our time, church. We have what it takes to help the world from its slumber awake. To Jesus, we are His beautiful bride. Whom shall we fear with Him on our side? We have each other. We are not alone. It's iron to iron in the combat zone. There's a promise of life full of adventure. As long as we give both talents and treasure, the workers are few, the harvest is plenty. With so many lives running on empty, scores of people trying to cope. They've come to the end of their proverbial rope. Young eyes are wondering, looking for direction. Make sure we point them to His resurrection. The clock's ticking. We're on our time. Hey, church, rise up. It's our time. Eu não adquiri os DVDs, mas... Sabem o que me move, às vezes, nestes lugares? O que me move na minha igreja? É ver momentos como os momentos de ontem. É ver momentos que em nós Deus capacitou-nos. Deus deu-nos o poder para a nossa igreja, nos nossos lugares. Nós termos um impacto que será sentido por gerações se nós assim escolhermos. Esta é a nossa hora. Eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Esta é a tua hora. Esta é a minha hora. Esta é a nossa hora. E eu podia-vos falar de vários exemplos. Deixem-me falar-vos do exemplo deste homem. Auguste Landmesser. Sejamos todos como um Auguste Landmesser nas nossas igrejas. Sabem que vivemos num mundo que simplesmente é hostil a Deus. Vivemos num mundo que simplesmente nos tenta de alguma maneira absorver, como se nós fôssemos em tudo iguais. Nós somos iguais na nossa natureza, mas esta hora, a nossa hora, por causa de Cristo, nós podemos ser luz no meio das trevas. E achamos que é tão difícil, achamos que é tão complicado, e o Senhor nos dá dons, e nós hoje vamos falar sobre isso, dá-nos capacidades para nós trabalharmos na nossa igreja. Se achas que estar na tua igreja, está num lugar reservado para ti, na terceiro banco a contar lá de cima, enganas-te. Estás na tua igreja para trabalhar, estás na tua igreja para servir, e se passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, tu não serves ao Senhor, estás a desperdiçar tempo. E dizemos que não podemos fazer, é difícil, custa muito, o que é que os outros pensarão? Deixem-me falar de Auguste Landmesser uma vez mais.
Era um senhor que viveu durante a Segunda Guerra Mundial e sabem, durante o regime nazi, um dos regimes mais sanguinários que existiram no século XX, ele simplesmente não queria ter nada a ver com isso. E houve um momento em que um navio foi inaugurado e como já era a época daquela altura, todo o povo alemão estava, aliás, não todo o povo, mas a grande parte do povo alemão estava mentalizado, estava um cérebro lavado por umas teorias loucas de um alemão fascista que conduziria um dos conflitos mais violentos da nossa humanidade. Então era sempre hábito fazer aquele gesto que eu nem sequer quero fazer, porque em alguns países é crime fazer esse gesto de Heil Hitler. E eles faziam isso, e quando acontecia alguma coisa pela nação, quando havia uma nova estrutura construída, neste caso um navio, todos eles, em honra ao seu Führer, todos eles erguiam a mão. Alguém tirou uma foto fantástica em que todos eles estão a erguer a mão. Depois um bocadinho mais clarinho. Agora deixa perceber um bocadinho. Estão a ver porque é que eu gosto do August? Eu vou aproximar um bocadinho mais. Eu gosto muito da expressão que ele faz. Mas o que é que se passa? Sabem que quando nós vivemos vidas de convicção, quando nós percebemos o propósito pelo qual estamos neste mundo, quando nós dizemos assim, todo o mundo pode estar numa direção, eu creio em Cristo. Deixa-me dizer que o mundo à nossa volta, um sistema à nossa volta que nos envolve, é completamente hostil a Deus. Odeia Deus. Odeia tudo que tem a ver com Deus. A Bíblia fala que o príncipe deste mundo é Satanás. Sabem? E o príncipe dos nossos corações é Deus. E Jesus disse, tende ânimo, em vós há alguém muito maior do que Satanás. Então, se nós temos este Deus, e se Deus nos junta-nos num lugar, para que nós tenhamos este impacto, o que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que fazer? Vamos falar de um texto, rapidamente. Como igreja, será que eu sou ingênuo? Será que nós somos ingênuos por pensar que como igreja deveríamos parecer diferentes? Como igreja deveríamos falar de forma diferente? Deveríamos agir de forma diferente, ao ponto que haveria uma certa fragrância de Cristo em nós, uma fragrância de morte para o nosso ego e de vida para todos à nossa volta. O facto do mundo muitas vezes conseguir tolerar-nos é só por si um testemunho, e a ausência de censura e muito menos perseguição é só por si um testemunho vergonhoso que somos tão parecidos com o mundo. Tão parecidos com o mundo que não conseguimos muitas vezes distinguir-nos dele. Às vezes perdemos a diferença, esta noção de diferença entre o que é sagrado e o que é profano. Lá fora, eles simplesmente não sabem que existe algo santo e sagrado. Temos estabelecido um padrão e uma alternativa para o qual o mundo poder-se ir virar. Mas será que temos mesmo estabelecido esse padrão? Porque nós mesmos estamos muitas vezes a acordar naquilo que é terreno, comum, impuro e profano. A única alternativa ao que é terreno, carnal, sensual e diabólico é aquilo que é celestial. E não há outra forma de atingirmos o que é celestial fora de Cristo, fora da cruz de Cristo. Se o profeta Isaías, ao ver o Senhor nos céus, clamou, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Que diremos nós que não somos profetas de Deus? É preciso que a nossa visão seja corrigida. Precisamos de alinhar as nossas vidas pelo prumo de Deus, o nosso padrão de Deus, pela cruz de Cristo Jesus. Não academicamente, não religiosamente, não superficialmente, mas numa experiência real na nossa vida enquanto indivíduos, na nossa vida enquanto igreja, predispostos a abandonar tudo. Paulo disse, nada propus-me saber entre vós senão Cristo e este crucificado. Precisamos desesperadamente e urgentemente conhecê-lo como exatamente ele é. Isto é o estado das coisas
E sabem, e Deus diz-nos assim nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente somos membros uns dos outros. Vamos abrir as Bíblias em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Coríntios capítulo 12, ia começar a ler no versículo 12. Sabem, estas são as palavras que Deus inspirou ao homem de Deus. E Deus diz assim o seguinte: eu inspiro estas palavras para que homens e mulheres leiam, para que homens e mulheres vejam o papel e o teu papel enquanto homem e mulher que podem conduzir a um legado na tua igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, quer portugueses, quer espanhóis, e todos temos bebidos de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, não estaria ouvido. Se todo fosse ouvido, não estaria olfato. Mas agora Deus, ouçam, nas vossas igrejas, na minha igreja, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não preciso de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses devemos honrar muito mais, e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dele, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós podemos continuar a falar disto e eu só queria vos falar o seguinte: eu queria vos falar da especificidade da tua alma, queria vos falar da especificidade do teu caráter, queria falar da importância da tua existência na tua igreja local. O Senhor colocou-te ali. E deixem-me dizer-vos que quando nós pensamos logo em dons, quando nós pensamos em Deus dar-nos alguma coisa para nós nos servirmos a Ele, nós pensamos logo: eu não sei cantar, eu não sei pregar. Ouçam, graças a Deus que a igreja não é só sobre cantar e pregar. Porque se fosse isso, todos os cristãos ou seriam músicos, ou seriam outra coisa qualquer. Eu olho para a igreja e eu vejo tantos talentos, tantas coisas que tu consegues fazer melhor que qualquer outra pessoa, porque Deus capacitou-te para fazer isso. E talvez possam dizer: mas eu não sei. Então, sabes o que tenho a dizer a ti? Eu também não sei. Procura tu. Procura na palavra de Deus. Fala com o responsável da tua igreja e diz assim: eu quero deixar o legado na minha igreja. Eu quero que ao crescer os mais jovens olhem para mim e digam: ele não prega, ele não canta, mas ele serve na igreja, eu também quero ser assim. Nós não nos apercebemos tantas vezes que à medida que estamos a crescer, há outros que estão a crescer logo a seguir, eles olham para nós. Eles veem como é que nós trabalhamos na igreja. Eles veem se a única coisa que nós fazemos na igreja é sentarmos num canto e mal acaba a reunião, vamos embora. O Senhor deu-te a ti o propósito de trabalhares na tua igreja, o propósito de servir na tua igreja com algo que Ele te capacitou para fazer. E sabem, e custa-me tanto verem vidas desperdiçadas.
Verem vidas, a maior tragédia, deixem-me dizer-vos, a maior tragédia não é o pecado na nossa vida. A maior tragédia é que nós deixamos que o sentimento de culpa e vergonha domine a nossa vida e simplesmente estagnamos. Dizemos, eu não sou capaz de vir na minha igreja porque eu peco, eu não sou capaz de vir na minha igreja porque eu sou indigno. Deixa-me dizer-te, todos nós pecamos. A minha lista é maior do que todas as vossas listas combinadas. Acreditem, eu acredito mesmo que é. Mas onde o pecado abunda, superabunda a graça. E Deus diz assim, eu preciso de ti para fazeres trabalho na minha igreja, para que eu seja glorificado na minha igreja onde tu estás agora. Que não passe mais um ano para nós chegarmos aqui no próximo ano e um ano inteiro passou e sabem, e se nós perguntássemos a nós mesmos onde é que eu servi na minha igreja e nós disséssemos, eu sentei num banco. Esta é a nossa hora. Uau, fantástico. Sabem, ai, eu bebo mal. É quase, é quase. Só sempre que eu abri início, digo, bebo mal. Ok? Não acredito que vai ficar gravado. Já é muita piada. Não sei porquê. À medida que os anos vão passando, eu acredito que eu ainda estarei vivo a ver uma igreja em Portugal que vire Portugal de pernas para o lado. E eu acredito mesmo nisto. Usávamos muitas palavras de avivamento, que basicamente este fogo em seguir a Cristo. Sabem, eu não procuro avivamento porque eu vi isso ontem. Porque eu vejo isso quando nós nos reunimos. Porque eu vejo isso quando nós estamos ali e simplesmente começamos a cantar coros porque simplesmente temos essa vontade. Eu vejo o avivamento acontecer à minha frente. Quando eu olho para frente e vejo um grupo de homens a juntarem-se a abrir a Palavra de Deus e a estudarem a Palavra de Deus. Se a palavra avivamento pudéssemos utilizar, não é muito bíblica, mas pudéssemos usar, acho que só aparece uma vez na Bíblia, mas nós pudéssemos usar a palavra avivamento como um acordar, como um despertar para o propósito para o qual nós fomos feitos, isso está a acontecer agora. E o meu medo sempre é que termine esta semana e nós façamos aquilo que temos feito toda a nossa vida. É esquecermos. É perdermos a noção do nosso sentido. É esquecermos que uma bola é uma bola. É esquecermos o que é mais importante. Cristo. Dizemos assim, o que é que eu tenho que fazer? E irmos à nossa igreja, o que é preciso? Falarmos com os responsáveis da nossa igreja, o que é preciso? Estou aqui pronto para trabalhar. É preciso ajudar a levar alguém à igreja e eu vou fazer isso. É preciso fazer bolos, não me peçam a mim, mas peçam a alguém que sabe fazer bolos. É preciso orar por um assunto. Oremos. É preciso dar dinheiro, temos muito medo de falar sobre isso. É preciso dar dinheiro para a obra, para que a obra avance para a frente. O dinheiro não é nosso, o dinheiro é de Deus. Dê-nos dinheiro. Eu quero ter uma igreja uau. Sério. Eu quero ter uma igreja uau. Eu gostava que nós crescêssemos para termos uma igreja uau. Ok? Mesmo uau. Ok? Está mal escrito, mas é mesmo este uau que eu quero. Ok? Eu quero uma igreja uns aos outros. Quero uma igreja em que nós nos exortamos uns aos outros. Eu quero uma igreja em que nós nos sujeitamos uns aos outros. Isto são tudo excetos da palavra de Deus. Eu quero uma igreja em que nós nos edificamos uns aos outros. E não fazem isso a falar constantemente sobre o resultado do Benfica, do Sporting do Porto. Isso não acontece. Nós não nos edificamos uns aos outros a falar sobre jogos de computador continuamente, a falarmos sobre o que aconteceu no Facebook, a falarmos sobre vídeos fail. Eu não estou a dizer que isso não se deve falar. Eu estou a dizer que se nós passarmos todo o nosso dia, toda a nossa relação enquanto igreja, nós não nos edificamos uns aos outros. Nós saudamos uns aos outros. Deixa-me dizer-vos qual é a última vez que nós, antes de sairmos, nós nos dizemos, faço questão de saudar o meu irmão. E saudar o meu irmão, deixa-me dizer-vos que há uma coisa que me irrita profundamente. Às vezes, quando estou com um irmão, há certas pessoas que me cumprimentam assim. A Joana é quem? Digamos que o João é o Jonas. E eu sou uma outra pessoa.
Há pessoas que me cumprimentam assim. Nós somos irmãos. Nós vamos passar o resto da eternidade juntos. Vocês vão ter que maturar na vossa vizinhança durante 1 milhão de anos. Ok? Ser firme, tipo, estando assim a mão. E há pessoas que me cumprimentam assim. E viram a cara para aquele lado, tipo, nem sequer olham para mim. Nessa altura eu posso-vos dizer que normalmente eu tinha pai na mão e parece mesmo com muita força. Eu sei que não devia fazer isso, desculpem. Mas, caros amigos, vamos saudar uns aos outros. E saudar, está tudo bem. Ok, está tudo bem. Tchau. Das perguntas que o Carlos me fez. O Carlos está aqui? Não, ainda bem que é o pessoal dele. Das perguntas que o Carlos me fazia. Das perguntas. Oh, não. Desculpa, Carlos. Das perguntas que o Carlos me fazia. E eu dizia assim. Um bocado inconveniente eu estar a dizer estas coisas. Eles ficavam em minha beira. Ah, já, mas está tudo bem. Está tudo bem. Como é que estás espiritualmente? E eu dizia assim. Tem que haver uma certa sequência até chegar a este ponto. Ninguém pode começar uma conversa quando estás bem espiritualmente. Mas sabem, acho que é isso que temos que fazer. Sério. Nós passamos meia hora a falar sobre futebol e depois, no fim, está tudo bem, tens que ler a Bíblia durante 1 minuto. Não. Comecemos com isto. Sejamos inconvenientes. E posso-vos dizer, eu tenho experimentado isto. Funciona. Funciona mesmo. Quem é que eu fiz ver esta semana? Não, eu perguntei a alguém, perguntei a Maria. Sabem, dessas perguntas podem sair perguntas incríveis. Orem uns pelos outros, mas orem especificamente. Estou a orar pelo Tomás e quando chegar a ver o Tomás, diz assim: olha, estava a orar por ti, olha, queria estar neste versículo. Exortar-nos uns aos outros. Quando nós chegamos e vemos que alguém não está no caminho certo, chegamos a ele e dizemos assim: olha, desculpa estar-me a dizer isto, mas eu tenho que dizer isto. Porque eu tenho medo que tu vás por um caminho que não honra a Deus. E mesmo que a pessoa fique chateada, passado uns tempos, passado uma semana, talvez passado um ano, eles vão se lembrar de vocês como aquela pessoa que pôs o dedo na ferida quando o dedo na ferida tinha que ser posto. Deus deu-vos, Deus juntou-vos em comunidades para que nós nos pudéssemos edificar, consolar-nos uns aos outros. Nós consolamos tão pouco uns aos outros. Suportar-nos uns aos outros. Amar-nos uns aos outros. Receber-nos uns aos outros. Eu quero uma igreja uau. E acho que o nosso Deus merece uma igreja uau. Uma igreja uns para com os outros. Eu gostava que as nossas igrejas crescessem mais ao modelo da igreja dos Tessalonicenses. Sabem, Paulo, quando escreve à igreja Tessalonicenses, ele diz assim: olha, irmãos, é impressionante. O vosso amor, a vossa fé, ouve-se em toda a Macedónia e toda a Acaia. Deixa-me só dizer o que é toda a Macedónia e toda a Acaia. Está de Tessalónica, devia ser uma cidade, na altura, que era uma cidade de cerca de 100 mil habitantes, 150 mil habitantes. É assim muito grande. Isto é Macedónia, isto é Acaia. Ok? Basicamente quer dizer que eu acredito que uma igreja em Bragança pode ter um impacto tão grande, não só na sua comunidade local, como em todo o país. Numa conversa, num café, no Algarve, alguém menciona: já ouviram falar daquela igreja em Bragança? Alguma coisa se passa lá. Alguma coisa se passa lá. E eu acredito que isso só acontece quando nós percebemos que a nossa igreja, Deus colocou-nos lá para nós construirmos um lugar. Deus não te colocou para ocupares num banco, Deus colocou-te lá para trabalhares, para servir ao Senhor, para suportares uns aos outros, para seres uma igreja uau. A igreja não é um edifício, a igreja não são 4 paredes, igrejas são um grupo. Eu gosto muito de usar a expressão: é uma comunidade de resgatados pela graça de Deus. Por vós soou a palavra do Senhor em Macedónia e Acaia, por aquele versículo continua, e não só nestes lugares, mas por toda a Ásia. E se Deus quisesse expandir ainda mais, nós podemos ir expandir ainda mais. Igreja pequena de Conde, que a vossa fé cresça, que o vosso amor cresça, que o vosso serviço uns para com os outros, pela vossa comunidade local, que cresça, que continue, que se entusiasmem. Esta é a vossa hora. 2014 é a vossa hora. 2015 será a vossa hora.
para que pouco a pouco, do outro lado da margem, comece a falar de Quinta de Conde, comece a falar de Quinta de Conde e depois mais lá para cima. Daqui a um bocado em Aveiro fala-se de Quinta de Conde, não só entre aqueles que são salvos, entre aqueles que não são salvos. Vocês deixam a vossa marca e que a vossa igreja, do qual a cabeça é Cristo, se fale por dezenas, centenas de anos. Eles escolheram aquela hora e eles serviram o Senhor. Este foi o Senhor. Terminar. Eu tinha que pôr uma coisa desta, não tinha. É uma orquestra. Muitos modelos, existe agora um novo modelo de organização que eu acho interessante. O modelo de organização que às vezes é utilizado em empresas e é chamado modelo orquestra. Eu não quero de nenhuma maneira tirar a aplicação, mas eu acho muito curioso uma orquestra, como é que funciona. Já dirigi algumas orquestras e deixem-me dizer-vos, o maestro vem assim para cima e tem aqui 12 primeiros violinos, em média. 12 a 14 primeiros violinos. Okay? Eu tenho uma parte para escrever, para tocar neste caso. Eu tenho aqui à minha frente, assim, cerca de 14 segundos violinos. Depois pode mudar, mas normalmente assim. Eu tenho aqui cerca de 10 violas d'arco. Eu tenho aqui 8 violoncelos. Eu atrás dos violoncelos eu tenho 6 contrabaixos. E eu ali mais à minha frente, atrás dos segundos violinos, das violas, eu tenho talvez 3 oboés, 3 flautas, 3 clarinetes, 2 fagotes, 1 contrafagote. Atrás desses instrumentos todos eu tenho 2 trompetes, 3 trombones, uma tuba, tenho 5 ou 6 pessoas a tocar em percussão, tenho uns tímpanos daquele lado, tenho um xilofone deste lado, e ali ao canto, sabe o que é que eu tenho? Eu tenho um triângulo. Daquele lado posso ter uma harpa e às vezes algumas orquestras e algumas peças têm um piano. E basicamente sabe o que acontece? Cerca de 80 a 100 pessoas que eu tenho à minha frente passaram horas e horas a estudar as peças que têm que tocar para estarem aqui naquele momento. Antes de tocar essas peças, eu estudaram durante anos e anos para terem a capacidade técnica para executar essas mesmas peças. E deixem-me falar-vos do triângulo ali ao fundo. Se o triângulo ali ao fundo não toca com aquele pauzinho de metal, aquele triângulo de metal, naquele sítio, plim, a peça não funciona. E ele tem que contar, é isso que acontece normalmente aos triangulistas. Não, essa palavra não existe, mas a pessoa que ele tem que às vezes contar, sabem o que é? 70 compassos. Deixem-me dizer como é que eu conto 70 compassos. Está uma maestra a fazer assim, e 1, 2, 3. E a música está a continuar. E ela assim, 5, 6, 7. Ok, 69, 69, 70. É incrível. E ele sente-se tão parte desta orquestra. Sabem que eu acredito que as nossas igrejas deveriam se comparar a este modelo, em que nós passamos anos e anos a crescer no Senhor, em que nós procuramos saber qual é o papel que o Senhor nos deu, o Senhor nos capacitou a nós com dons e talentos, coisas que só nós conseguimos fazer, que é algo especial, que é algo que nós temos um prazer enorme em fazer, e nós queremos fazê-lo para o Senhor. Quer seja na área das artes, quer seja na área de ajuda, na área da ajuda social, seja o que for, o Senhor tocou-nos a nós. E nós apresentamos perante o Senhor, perante o nosso maestro, perante o nosso capitão, e nós dizemos assim: eu trabalhei anos, eu agarrei-me à tua palavra, eu agarrei-me a quem tu és. E eu estou aqui para tocar aquilo que tu queres que eu toque. E se eu tiver que esperar algum tempo para o fazer, eu só quero estar pronto. E quando for o momento, esta é a nossa hora. A Igreja de Deus é o máximo. A Igreja de Deus não são reuniões apenas. A Igreja de Deus não são atividades. A Igreja de Deus és tu. Tu és o corpo de Cristo, o qual Ele é a cabeça. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, da qual todo o corpo vem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, a tua parte,
faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Este é o começar. Há dois caminhos que nós podemos seguir. Um caminho em que nós simplesmente percebemos que só somos especiais por Deus, não por nós, mas por Deus, no nosso lugar. Nós percebemos que o Senhor tem um propósito, tem um significado para tu estar na igreja onde tu estás. E nós trabalhamos, e nós vamos mais além, e nós participamos, e nós estamos lá para exortar outros irmãos, e nós estamos lá para nos ajudarmos, para nos suportarmos, e nós tornamos nesta igreja uau, nesta igreja uns aos outros. E sabem, quando isso acontece, a igreja edifica-se não em números, não é o mais importante, não em edifícios, não é o mais importante, não em tecnologia, não é o mais importante, edificamos em amor. E esse era o amor que fazia com que a igreja de Tessalónica se ouvisse por toda a Macedónia e por toda a Acaia. Era uma edificação em amor. Sabem qual é o outro revés da moeda? Não é o revés da moeda. Sabem qual é o outro caminho? É nós vivermos vidas tão cinzentas. Acharmos que não temos que fazer nada. Simplesmente contribuímos para igrejas que eu já vi. Eu já vi igrejas, irmãos, que... amigos, irmãos, vocês são meus irmãos, são meus irmãos. Eu já vi igrejas que, em tempos, estavam com 200 jovens num domingo. 200 jovens. E eu lembro de ter ido a ir a essa igreja quando as pessoas estavam 2. E enquanto fui lá algumas vezes, passado algum tempo, alguém me liga e me diz: olha, aquela igreja fechou. Sabe o que aconteceu? As pessoas lá dentro não perceberam o propósito de Deus nas suas vidas. O propósito de Deus na sua igreja. Não trabalharam. Não dedicaram o seu caminho a Deus. Não se juntaram com uma orquestra em que ouvem atentamente o maestro. O maestro é quem nós devemos ouvir. Ouçam, que igreja é que nós temos aqui? Convinhas? Diga em voz alta. Mais? Cheios? Quinta da Fonte. Obrigado, Samuel. Mais? Santiago. Mais uma igreja aqui representada? Temos 5, foi 5 ou 6? 5 igrejas. Foi preciso uma para mudar um país do tamanho de nós. Nós temos aqui 5 igrejas representadas. Não desistam, não desistam, não desistam. Entusiasmem-se por servir o Senhor. Esta é a tua obra. Seja bem.